É possível devolver cortes salariais, pensões, reduzir sobretaxa, diminuir IVA, TSU e mesmo assim reduzir o déficit e a dívida pública? Era possível se o caminho fosse outro, porque outro o que eu acho... que não este também do PS. Outro que não este do PS, porque este alegado programa para a próxima década não diz como é que um governo PS vai pagar a dívida de 220 mil milhões de euros. Está calado nem um rato relativamente a essa matéria. Não diz como é que vai respeitar o Tratado Orçamental e as suas metas. Não diz se é possível ou não aplicar uma política de desenvolvimento e em que medida, no quadro do euro, em que nenhuma só medida monetária, orçamental, fiscal, económica pode ser tomada sem licença de Bruxelas. Mas há uma estimativa de redução da dívida pública, a julgar pelo quadro macroeconómico. Há uma estimativa, mas a questão é como. Nem se sabe como, mas mesmo assim essa dívida existe e representa cerca de 9 mil milhões de euros todos os anos só de juros. E, portanto, o que António Costa está aqui a tentar fazer passar é um ludíbrio, que é o fazer crer que será possível melhorar a situação dos portugueses, mantendo-se o quadro da lógica do pagamento da dívida da permanência no euro. Mas e não abrindo a boca... Admite que o PS virou um pouco mais à esquerda do que o que está aqui é uma década para um programa para fazer o povo português pagar em 10 anos uma dívida que o próprio Presidente da República já disse que com excedentes primários a 4% ao ano, que é uma coisa que nenhuma economia do mundo conseguiu fazer, muito menos por um período tão prolongado, seriam precisos 26 anos. Portanto, isto é um puro e simples ludíbrio. E se nós continuarmos, por exemplo, a propósito do trabalho, a verdade é que é apontada teoricamente uma medida de restrição dos contratos a termo, apenas para a substituição dos trabalhadores. Essa consta do documento e depois consta a outra, só há duas medidas: revogação do Código de Trabalho e das medidas terroristas que foram adotadas em cumprimento do memorando da Troika. Nada, rigorosamente nada. Isto é, o PS quer continuar a aplicar o Código de Trabalho da Troika, designadamente o que introduziu a facilitação e o embaraçamento dos despedimentos pelas chamadas justa-causas objetivas. Mas há aqui algumas tentativas de alteração ao Código do Trabalho, nomeadamente... Não, de fundo não há, porque eu não sei o que é que quer dizer restrição da contratação a termo apenas para a substituição de trabalhadores. Mas há um incentivo aos contratos permanentes, à contratação permanente. Há um incentivo em termos de... vamos lá ver. Há um incentivo, ou um alegado incentivo em termos de taxa social única, que também não está concretamente definido aqui, e a verdade é que não têm sido esses incentivos que já existiram que impediram o recurso em massa à contratação fraudulenta, não apenas à contratação a termo, para preencher postos de trabalho permanente, mas aos recibos verdes e até outro tipo de contratos, como seja o escravo comissionista, que é uma novidade que está neste momento aí em curso, abrangendo sobretudo gente jovem, que tem de meter o seu carro, pagar as despesas de deslocação, pagar os materiais, pagar tudo e mais alguma coisa, pagar para trabalhar e depois no final, se eventualmente aquilo der ganhos, receber uma miséria inferior ao salário mínimo nacional. Há aqui alguma proposta em que veja algum mérito, Garcia Pereira? A questão, há algumas propostas pontuais em que vejo, mas peço imensa desculpa, o que me parece importante a salientar aqui é que este documento, que é apresentado como uma alternativa política ao governo, não representa nenhuma verdadeira alternativa política ao governo. É preciso dizer isto, porque estes senhores não dizem como é que vão pagar a dívida e só podem ir pagar a dívida fazendo aquilo que o José Sócrates já fez quando ganhou as eleições, dizendo na véspera das eleições que ia criar 150 mil postos de trabalho e assim que se apanhou lá, destruiu postos de trabalho em Barda. Portanto, o que está aqui em causa é uma tentativa de enganar, de facto, os cidadãos portugueses, deve ser denunciada com toda a imensa. Acha que o PS António Costa está a fazer esta promessa e não vai cumprir? Não, repare uma coisa, qual é uma medida que seja de estratégia de desenvolvimento económico, porque o desenvolvimento económico não só opera unicamente por medidas de caráter fiscal ou parafiscal, como é absolutamente evidente. Quais são os setores da atividade económica que precisam ser revivificados e como é que isso se faz? É preciso ou não é preciso investimento público estruturante, designadamente nas atividades ligadas ao mar, ligadas aos portos, ligadas ao transporte do futuro, que é o transporte ferroviário? Como é que é possível fazer esse investimento
público no quadro da pertença ao euro e no quadro de uma lógica que tudo o que o país consegue produzir é para pagar a dívida. Como é que se consegue? Ora, António Costa não diz uma palavra sobre isto. E está a assinar aqui até com algumas medidas simpáticas, por exemplo, a redução do IVA na restauração. É sabido que a pequena e média restauração está na falência completa devido a uma medida que é uma medida de terrorismo fiscal. A de rendimentos aos portugueses. Há um regresso ao último corte dos complementos solidários de idosos e do rendimento social de inserção feitos pelas leis de 2012 e 2013. Nem sequer é aos níveis anteriores aos da Troika. E, portanto, está aqui apenas um ligeiro recuo em algumas dessas medidas, mas se desenvolvesse tudo agora, também criava um problema de finanças públicas. O problema não é esse. O problema é, se quer traçar um caminho novo para o país, a primeira coisa que se tem de discutir é qual é a estratégia de desenvolvimento para o país. O que é que o país pode e deve fazer e produzir para se tornar um país desenvolvido e progressivo, e como é que isso é financiado, como é que isso é feito. Ora, ao eludir esta questão, que impõe sempre que se reinstala a pergunta se é possível travar um caminho de desenvolvimento e um caminho de autonomia, na lógica da pertença ao euro e na lógica da aceitação do pagamento de uma dívida que não foi o povo português que contraiu, nem foi contraído em seu benefício. Ora, o que António Costa faz nem sequer diz, porque era mais leal que dissesse, olha, nós sobre esta matéria temos a mesma posição do Governo e do PSD. Achamos que a dívida deve ser paga e achamos que se deve continuar no euro de joelhos perante a Alemanha. Pronto, e a partir daqui agora vamos propor aqui umas medidas alternativas. A sua coroa de flores. Agora, quanto ao desenvolvimento do país, isto não diz uma palavra, nem pode dizer, porque os pressupostos são exatamente os mesmos que o PSD. É preciso dizer que a medida que está aqui prevista neste estudo, neste programa para a década do PS, significa uma redução da TSU dos trabalhadores por conta de outrem, que pode ir até aos 4%, e que depois vai sendo sucessiva e depois vai ser reposta. Mas que significará um abaixamento das pensões dos trabalhadores a quem for aplicado esse desconto da taxa social única. Mais tarde. Depois, quando eles chegarem à reforma, é preciso deixar claro que isto não é uma medida, não é um almoço grátis e, portanto, está também a ocultar-se que a consequência é do abaixamento das pensões. Portanto, isto já é uma espécie de plafonamento das pensões. É uma espécie de plafonamento das pensões sem sequer a hombridade e a frontalidade de o assumir como tal. Mas deixe-me realçar alguns pontos, outros pontos que me parecem importantes. A segurança social, o problema da segurança social só se resolve através da criação do emprego. E a criação do emprego só se resolve através da criação de economia. E a criação de economia só se resolve através de um plano estratégico de desenvolvimento da economia nacional que não passa por medidas avulsas, muito menos fiscais. Evidentemente há um saldo negativo, digamos assim, na segurança social. Em grande parte dele, se quiser segurança social no sentido amplo, abrangendo aqui a segurança social estrito sensu e a Caixa Geral de Apresentações, decorrendo, por um lado, do subfinanciamento praticado voluntária, dolosamente pelo Estado durante anos a fio, por um lado, e, por outro lado, por dívidas absolutamente gigantescas à Segurança Social que passam completamente impunes no nosso sistema. Esse problema imediato conseguir-se-ia resolver pela via do crescimento económico e da criação de emprego? O mercado de trabalho, como sabe melhor do que eu, demora a responder. O mercado de trabalho pode ser revivificado, é um tema que nós temos sempre de voltar aqui, e pode ser revivificado se o nosso país for um país que decide por si próprio e não mandado por outros. E decide estribando-se naquilo que são as suas grandes vantagens competitivas de partida. O mar, e atenção, denuncio aqui para se discutir mais aprofundadamente no outro dia, que o que hoje está a ser feito ao nível da União Europeia, através do conceito de mar azul, é criar um conceito de mar. Quem manda nos mares da Europa é a Alemanha e deixa de haver mares, digamos, nacionais. Portanto, um país como Portugal, para quem o mar é uma riqueza magnífica, se persiste dentro da mesma lógica de pertença à União Europeia, vai ficar sem mar, e a nossa localização geoestratégica e aquilo que é a nova centralidade atlântica que um dia teremos tempo de desenvolver aqui de forma mais agradável. Mas eu chamaria a atenção para alguns pontos simbólicos. Por exemplo, para terminar. Sim, senhor. Por exemplo, para além daquilo que eu já referi, quanto ao Código de Trabalho, que o PS internado fez seco de algumas críticas, medidas absolutamente terroristas que visavam exclusivamente transformar os trabalhadores portugueses nos malaios da Europa e, portanto, através da facilitação e o embaraçamento dos despedimentos, tornar os nossos custos do trabalho ainda mais baixos do que eles são, que estão hoje a menos de metade
da média da zona euro, a verdade é que chega aqui e encolhe-se completamente relativamente ao Código de Trabalho e mais, a grande medida que adota é uma via conciliatória para o caso de despedimentos ilegais, em que a grande medida que propõe é a indenização, em vez de ser 12 dias por ano, ser 18 dias por ano, em vez de ser um máximo de 15 meses, é ser um máximo de 12 meses. Portanto, quanto ao resto permanece tudo igual. Designadamente a norma que hoje liquida qualquer impugnação judicial de um despedimento por causas objetivas manhoso, que é a norma do artigo do Código, do artigo 366, número 4, que diz que o trabalhador que aceitar a compensação de antiguidade significa que aceitou o despedimento e não o pode impugnar. Ora, que uma pessoa está na rua e não tem salário, muitas vezes ou não tem direito ou vai ter que esperar uns meses pelo subsídio de desemprego, exatamente aquilo que permite subsistir é o balão de oxigênio da indenização. Toca-lhe, ficou impossibilitada de impugnar o despedimento, por mais fraudulento que ele seja. O PS nisto não toca. Justiça. Nós temos uma justiça do mais caro que há ao nível da União Europeia. Escandalosamente cara, em particular no campo da justiça laboral. Nem uma medida sobre o custo da justiça relativamente a essa matéria. Temos uma justiça criminal que é completamente atribiliária, que está transformada num meio eficaz de destruir cidadãos incómodos e adversários políticos. Nem uma medida para acabar com o poder omnipotente do Ministério Público, por exemplo, no processo penal. E pôr ordem naquilo que é o processo penal. Que é hoje aquilo a que nós temos assistido nos últimos tempos. Privatizações, e culmino com esta. Leiam, eu já tive a oportunidade de ler, aquilo que se diz neste programa sobre as privatizações. Um discurso todo genérico, designadamente sobre que as privatizações não devem servir apenas para o encaixe financeiro, mas quando se chega àquilo que é o símbolo hoje de uma privatização que não deve ser feita, porque significa a destruição de uma empresa que é um ativo estratégico para o país, que é a TAP, o PS não se compromete a lutar contra a privatização da TAP. E encerra-se em discursos mais ou menos amplos, só significa uma coisa, que o PS quer voltar ao caminho que já trilhou no passado, de querer privatizar a TAP e destruí-la.